Irmãos, abra sua Bíblia, por favor, de novo, em 1 Coríntios 12, do versículo 8 ao 10 e do 28 ao 30. Nós falamos sobre os dons espirituais, já é o terceiro domingo que estamos nessa linha. No primeiro, nós falamos sobre alguns aspectos envolvendo o dom espiritual, o que é um dom espiritual, também algumas questões relacionadas aos dons, a verdade que a Bíblia fala sobre esse tema, e nós dividimos os dons em duas categorias: os dons espetaculares, os dons miraculosos, e os dons ministeriais, que são dons de serviço, dons de fala. No domingo passado, nós começamos falando sobre esses dons miraculosos, falamos sobre o dom de apóstolo, dom de cura e dom de língua, tá? Também falamos que o dom de língua estava ligado também à profecia e tocamos nesse ponto aqui. Falamos que alguns desses dons claramente cessaram. O dom de apóstolo, como a gente vê, ele cessou. Você não tem mais apóstolo como você tinha os 12 apóstolos e Paulo. Algumas pessoas usam a palavra apóstolo para si, ou alguns entendem que o dom de apóstolo como enviado, ele continua. Esse daí não é um problema para a gente. Se você entende um missionário que vai para um campo transcultural, e ali ele está pregando o evangelho para um povo não alcançado, e você entende que ali vai um apóstolo, ok, vai um apóstolo da igreja, vai um enviado da igreja, que hoje nós chamamos de missionário, tá? Mas apóstolo no sentido, como Paulo foi, como os 12 foram, isso não existe mais. Dom de cura, nós vimos que esse dom, ele pode até acontecer, mas não vemos acontecendo quando acontecia no período apostólico, que tinha como objetivo principal autenticar os mensageiros, autenticar a mensagem e mostrar claramente a transição de um período em que Deus estava saindo de algo antigo e criando algo totalmente novo, que é a sua igreja. Então, hoje, Deus pode curar, nós reafirmamos o poder de Deus para curar tudo e todos, que Ele quiser fazer, Ele pode fazer. O braço dele não está amarrado para que Ele não possa curar e ainda fazer maravilhas hoje, mas Ele vai fazer isso como resposta às nossas orações, tá? A gente falou também sobre dom de língua e vimos como esse dom também, ele está relacionado diretamente à inauguração da igreja. Era uma constatação, primeiramente para os judeus, era um sinal, lembra? A palavra utilizada tanto em Atos como em 1 Coríntios 14 era um sinal. O sinal é algo que foi anunciado, é algo que pode ser percebido e comprovado. Então, o dom de língua foi um dom dado por Deus que servia como um sinal de que Deus estava cumprindo a sua palavra e as promessas feitas no Antigo Testamento sobre o derramamento do seu Espírito sobre toda a carne. E então o Espírito vem e se manifesta de forma visível por meio de dons aos homens. Entre esses dons, o dom de língua, que a gente vê em Atos, capítulo 2, que eram idiomas que Deus concedeu aos homens falar na língua que eles nunca haviam estudado para anunciar as grandezas de Deus. Esse dom de Atos 2 é o mesmo dom que a gente vê nas outras passagens de Atos. Quando Pedro está na casa de Cornélio, o Espírito Santo desce sobre eles, eles passam a falar em língua. Essa língua ali é a mesma língua que a gente vê em Atos capítulo 2. E como a gente sabe disso? A gente sabe disso porque Pedro, quando defende a entrada dele na casa de Cornélio, ele fala para a liderança da igreja em Jerusalém o seguinte: como eu poderia me negar a estar com aqueles que Deus recebeu pela fé, independente das obras, concedendo a eles o mesmo dom que nos concedeu quando no princípio cremos? Espera aí, qual foi o dom que concedeu a eles? O mesmo que nos concedeu lá no início.
o derramamento do Espírito e o dom de língua, que era uma capacidade de falar em idiomas que eles nunca haviam estudado. Da mesma forma, a gente vê isso em 1 Coríntios, capítulo 14. Tá? Explicamos também sobre aquela questão de quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. Sim, fala a Deus, porque se você fala numa língua que ninguém conhece na comunidade, você não está falando a ninguém. Você só está se dirigindo a Deus por meio daquela língua estranha aos outros que você está falando. Agora, se existe alguém com um dom de interpretação, essa pessoa vai se levantar e ela vai, então, traduzir o que está sendo falado para que toda a comunidade possa, então, ser edificada. Porque se não existe compreensão com a mente, não existe, então, edificação. Pastor, esse dom encerrou. Eu não posso dizer isso. Não posso dizer isso. O que eu posso dizer é que também eu não vejo isso acontecendo como a gente vê ali em Atos, capítulo 2. É muito raro a gente ver esse tipo de manifestação de dom, mas acontece. Falei domingo passado também que um dos missionários que a nossa igreja apoia recebeu de Deus essa graça, esse dom, para poder falar das grandezas de Deus numa tribo nunca alcançada, que nunca teve a presença de um missionário ali, e esse irmão recebeu essa graça, essa dádiva do Senhor. O maestro William falou também aqui, deu um testemunho para mim. Esse pastor, um dia eu estava na igreja e um irmão levantou e ele começou a falar numa língua estranha que ninguém conhecia. Uma pessoa levantou e traduziu o que aquele irmão estava falando. A igreja foi edificada e no final, quando acabou o culto, tinham 3 irmãos russos que tinham vindo, estavam visitando a igreja, e a língua que aquela pessoa estava falando no meio do culto era russo. E eles falaram: Deus falou profundamente ao nosso coração, aquilo que a gente tanto estava buscando. Então eu não posso dizer, bater o martelo e dizer, isso aqui encerrou. Não, mas não é algo tão comum de se ver. Mas acontece. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os dons ministeriais. Mas antes eu queria ler novamente a passagem com vocês de 1 Coríntios capítulo 12, 8 a 10 e depois de 28 a 30. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outros operação de milagres, a outros profecias, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, a outro capacidade para interpretá-las. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Claro que não. Ou todos profetas? Não também. São todos mestres? Não. Operadores de milagres? Também não. Tem todos dons de curar? Claro que não. Falam todos em outras línguas? Não. Interpretam-nas todos? Não. Não. Então esse é o nosso texto. E uma ressalva aqui boa desse texto aqui, que eu ainda não fiz, é que a gente percebe em 1 Coríntios 12, 12, que a todos nós foi dado ser batizado pelo Espírito Santo no mesmo corpo. Então todo crente que faz parte do corpo de Cristo, ele foi batizado pelo Espírito. Então, se todos foram batizados pelo Espírito, percebam que nem todos os batizados com o Espírito têm a capacidade de falar em língua. Então, essa ideia do batismo do Espírito Santo ser uma segunda bênção, ou que o batismo do Espírito Santo necessariamente vem acompanhado por alguma manifestação de língua, isso não é bíblico. Tá? As pessoas pegam o texto lá de Atos para poder fazer doutrina, quando eles recebem o Espírito Santo depois que creem, e não no momento em que creem. Mas isso é muito fácil de explicar. Esse batismo com o Espírito Santo, depois do ato de crer, em todo o contexto de Atos, tem a ver, principalmente, com uma manifestação clara de Deus para testificar aos judeus de que ele estava recebendo, na família de Deus, por meio da fé somente em Cristo,
os samaritanos, que eram inimigos dos judeus. Os judeus não se davam com os samaritanos. E Deus está dizendo, eu recebi os samaritanos pela fé. Se eu acolhi os samaritanos, vocês têm que acolher samaritanos. Segundo, eu recebi os gentios. Se eu derramei o meu espírito sobre os gentios que creram em mim, vocês também têm que acolher os gentios. Os judeus não se davam também com os gentios, não se relacionavam com os gentios. E a gente tem também o batismo dos discípulos de João Batista, que creem também no Senhor Jesus, e eles também recebem ali o dom do Espírito Santo. Isso tudo serve para testificar que Deus estava recebendo para si, por meio da fé no seu Filho, os discípulos de João, os samaritanos e também os gentios. E que, se ele estava recebendo, então toda a igreja deveria também acolher todos esses irmãos por meio da fé. Hoje a gente entra, então, nesses dons ministeriais. E essa é uma certeza que nós temos, né? É que os dons, como profecia, no caso da exposição bíblica, ensino, exortação, discernimento de espírito, liderança, contribuição e misericórdia, permanecem ativos na igreja, edificando os crentes e impulsionando também a obra do Senhor. E a gente vai analisar rapidamente um pouco desses dons. O primeiro deles é o da profecia, né? Profecia aqui no sentido de pregação, tá? Embora a gente não tenha mais profetas como nós tínhamos no Novo Testamento antes do cânon estar fechado, todo pregador, todo mensageiro de Deus que abre as Escrituras e prega com fidelidade o texto bíblico, ele está trazendo uma profecia. Já falamos sobre profecia também aqui, no domingo passado. Nós não acreditamos na continuidade dos profetas como tínhamos no Novo Testamento. Os profetas, juntamente com os apóstolos, eles estabeleceram o fundamento da igreja. Nenhum homem hoje pode se levantar no meio da igreja para trazer uma revelação nova que não tenha sido revelada e colocada aqui nesse livro. O cânon foi fechado, a palavra de Deus nós temos na nossa mão. Essa é a grande profecia e a revelação de Deus que dirige a sua igreja. Entretanto, no início da igreja, quando nós não tínhamos ainda a revelação de Deus e o cânon fechado, os profetas exerceram um papel importante para a edificação da igreja. Isso aqui não tem a ver com profecia no sentido de revelação do que Deus pode querer trazer para um irmão ou outro. Falamos sobre isso. Se você tem alguma dúvida, volta para o sermão domingo passado no YouTube e assiste lá, tá? Mas existe profecia. E o que é fantástico também é perceber que os profetas do Antigo Testamento, a maior parte das profecias deles, estavam literalmente ligados a uma revelação de Deus já dada, e não a algo que ainda iria acontecer. Nós temos profecias, sim, futuristas, que apontavam para o futuro, para algo que ainda iria acontecer, mas 90% delas tem a ver com aquilo que já foi revelado. Então, quando hoje nós abrimos as Escrituras e pregamos com fidelidade, com ousadia, coragem, intrepidez, a pura, verdadeira palavra de Deus, é Deus falando. E quando Deus fala, isso é profecia, tá? O que não é profecia? Vire para o seu irmão e profetize na vida dele. Isso não é profecia. Isso tem nada a ver com profecia. Isso tem a ver com desejo. Você vira para o seu irmão e fala, eu desejo que Deus te abençoe. Eu desejo que Deus te cure. Isso é um desejo. Profecia é algo que vem de Deus e é dado aos homens. E acontece porque Deus é verdadeiro. Quando você vira para o seu irmão e diz, eu profetizo cura na sua vida. E se não cura? Você devia morrer apedrejado, porque é isso que o profeta que fala e não cumpre deveria acontecer na vida dele. Tá? Isso não é profecia. Profecia é a palavra de Deus sendo transmitida ao homem. Abra a Bíblia, leia a Bíblia, pregue a Bíblia e você estará profetizando. Além disso, ensino e exortação também são essenciais para o crescimento espiritual dos crentes, capacitando-os a compreender e aplicar a palavra de Deus em suas vidas. O dom de ensino capacita o indivíduo a interpretar e articular a verdade da palavra de Deus com clareza e também com muita precisão, tá? De forma a promover o aprendizado e a compreensão da igreja.
Isso está muito ligado ao ministério dos presbíteros, dos pastores, dentro da igreja também, que são os principais responsáveis pelo ensino e pela doutrinação da igreja. São homens geralmente apegados demais às Escrituras, que amam as Escrituras, que gastam a sua energia no apego à palavra de Deus para conhecer profundamente e então ensinar a igreja do Senhor de forma eficaz, a edificar a igreja e também eliminar o falso ensino do meio do povo de Deus. Ligado a esse dom de ensino, mas distinto dele também, está o dom de exortação. E esse dom de exortação capacita o indivíduo a encorajar, consolar, fortalecer outros crentes, ajudando-os a crescer em piedade e a perseverar na fé. É essencial também para o cuidado pastoral e o desenvolvimento da comunidade cristã. Então, você exorta, consola, admoesta, ligado ao ensino. Nem todo mestre tem o dom de ser um admoestador, um consolador, um encorajador. E nem todo encorajador vai ser um mestre, mas as coisas estão muito ligadas, porque quem ensina, ensina com o objetivo também de edificar, de encorajar, de animar o coração dos crentes. E quem admoesta também tem que fazer de acordo com as Escrituras, e para isso precisa conhecer a palavra do Senhor. Então, é um exercício para aquele que é mestre também buscar consolar por meio do ensino, e aquele que é um encorajador, um exortador, também fazer sempre com base nas Escrituras, e não com os desejos ou fantasias que vêm da sua própria cabeça. Às vezes as pessoas querem encorajar, animar os outros, mas com conceitos totalmente mundanos, seculares, humanistas, e não é isso que a gente deve fazer. Você não pode simplesmente chegar para uma pessoa que sofre e dizer, vai dar tudo certo. Como assim vai dar tudo certo? Com base em que você está falando que vai dar tudo certo? Como assim? Entende? Ou então a pessoa não está vindo na igreja e você chega para ela e diz, cara, se tu não for para a igreja, tu vai para o inferno. Tu tem que ir para a igreja, vamos para a igreja. Ou tu quer ir para o inferno? Espera aí. O cara está encorajando, o outro a voltar para a igreja, mas não está usando as Escrituras. Nem está usando o amor a Cristo, nem o Evangelho. Está tentando intimidar pelo medo, para que a pessoa fique cativa e presa a um costume, a uma prática, a um comportamento, mas que é motivado pelo medo, e um medo infundado, e não pelo amor de Cristo, pelo Evangelho, pela palavra do Senhor. Então, 2 dons extraordinários, para mim, que Deus concede à sua igreja, o dom de mestre e o dom daquele que exorta, que encoraja, que admoesta. Como a gente precisa de pessoas assim, encorajadores, admoestadores, consoladores. Nós vivemos num tempo em que as pessoas estão sempre abatidas, cansadas e desanimadas. Você pergunta para alguém, como é que você está? Estou tão desanimado. Não está assim? Pois é, cadê as pessoas que têm o dom do encorajamento, o dom da exortação, do consolo? Como a igreja precisa desses irmãos, para que nos momentos de crise eles estejam ali prontos a encorajar. Desafio você que tem esse dom, como eu falei, está ligado ao dom de ensino, faça um aconselhamento bíblico, entre no seminário de aconselhamento bíblico, participe da nossa classe aqui, como as pessoas são transformadas. Tenha empenho no seu crescimento das Escrituras. Você que tem um dom de mestre, entenda que quando você estuda as Escrituras, você está amando a igreja, você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Como é que o dom de mestre deve ser exercido? Ele deve ser exercido com zelo. Aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. Se dedique a isso. Se dedique a isso. Conversando com pastores que eu reconheço como homens de Deus, pergunto para eles quanto tempo vocês separam para preparar a mensagem, o sermão. Eduardo, por volta de 20, 25 horas. Uma mensagem, 25 horas. 25 horas. 25 horas. Tem professores aqui na nossa EBD que gastam semanas preparando aula para a nossa igreja. Não sei se você sabe, mas na nossa EBD nós temos um currículo de 8 anos. Cada classe um currículo de 1 ano.
Cada classe, tirando teologia sistemática, porque os 2 professores lá são bons demais, não precisam de mais gente, estou brincando. Nós temos, no mínimo, 3, algumas classes com 4 professores, exatamente para que tenham tempo para se dedicar, quase 1 mês de estudo para poder dar 1 hora de aula. Aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo, se dedique ao máximo no ensino. O dom de evangelismo capacita o indivíduo a comunicar o evangelho de forma eficaz a não cristãos, com o objetivo de levá-los à fé em Cristo. E a principal função do evangelismo é exatamente proclamar o evangelho aos incrédulos, plantar novas igrejas, expandir esse alcance do evangelho e levar pessoas à conversão e ao discipulado cristão. Tem gente que tem dom natural não, dom espiritual do evangelismo. Toda igreja tem que evangelizar, mas tem gente que tem dom para isso. Não consegue ver um incrédulo que tem que pregar o evangelho. Eu era assim, eu acho que esse é um dom que eu acho que Deus me deu e que eu acho que eu enterrei esse dom. Eu acho que eu apaguei esse dom na minha vida depois que eu fui para o seminário, por incrível que pareça. Esse negócio de você sair da igreja, sair do local de igreja, da comunidade de igreja, e ir para um seminário interno e passar 4 anos estudando ali, isso tem a sua vantagem, mas eu confesso que tem uma pequena desvantagem. E a pequena desvantagem é que o treinamento não se dá na igreja e na vida, na dinâmica da igreja. Tira você também do contato com os incrédulos. Quando você chega para mim e diz, pastor, ore por mim, porque no meu trabalho só tem incrédulo. Eu disse, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. A gente está gastando um bom dinheiro enviando missionários ao mundo para pregar o evangelho a incrédulos. E Deus está te colocando num setor, no teu trabalho, cheio de incrédulo. É para tu pregar o evangelho ali. Tu não está ali à toa. Deus não te colocou à toa naquele lugar. Ele quer que você pregue o evangelho. E tem gente que tem facilidade de pregar o evangelho. Se você é aquela pessoa que acha que todo mundo na igreja é um incrédulo, porque eles não pregam o evangelho, você já sabe qual é seu dom. Seu dom é de evangelismo. Você devia estar evangelizando todo mundo. Irmãos, quando eu me converti, eu entrava no ônibus, eu começava a pregar, eu não tinha seminário, eu tinha João 3,16 na minha cabeça, e com João 3,16 eu posso dar testemunho de que eu levei muita gente para Jesus. Me lembro de uma época também que eu fui doar sangue, e do nada a mulher tirando meu sangue ali, aí, opa, peraí. Você sabia que eu estou doando sangue para ajudar um pastor que está passando necessidade? Mas você sabe também que o Filho de Deus doou o sangue dele, derramou o sangue dele, também para o meu bem, para o teu bem, para a minha salvação e para a tua salvação. Que você é um pecador e precisa de Cristo como Salvador da sua vida. Ou você se arrepende do seu pecado e crê em Jesus, ou então você está perdido. Mas não precisa viver assim. Ele deu o sangue dele por você. Você pode crer nele. De repente a mulher começou a chorar, lá tirando o meu sangue. Ela tinha que ficar ali, né? Então vai ter que ouvir. Irmãos, como existem pessoas na igreja com esse dom e que precisa ser colocado em prática. Bote folheto no seu carro, distribua no posto quando for, o cara for dar a notinha do combustível lá, dê um folheto para ele dizer que Jesus te abençoe. Prega o evangelho. Se você tem esse dom de evangelismo, você precisa fazer do evangelismo estilo de vida na sua vida. E se muitas pessoas têm dom de evangelismo na igreja, me procura. Quem sabe a gente consegue fazer um ministério de evangelismo na igreja. Eu confesso a vocês que tem uma coisa que me frustra. Eu sei que é uma bênção, Deus usa, mas me frustra na igreja. Sabe o que é? É que nós não temos ministérios orientados pelos dons. Nós temos ministérios orientados por faixa etária e estado civil. Nós temos ministério criança, ministério de adolescente, ministério de jovens, ministério de casais. Espera aí, como assim? A gente deveria ter ministério de evangelismo, porque Deus deu dom de evangelismo. Nós deveríamos ter ministério de discipulado, porque Deus chamou mestres na igreja. Nós deveríamos ter ministério do consolo, do encorajamento, que deveria ser o ministério de aconselhamento bíblico. Nós deveríamos ter um ministério de socorro,
Porque Deus deu dons de socorro e de misericórdia. E aí você não tem somente um grupinho ali fazendo parte disso. Você tem casado e tem solteiro. Você tem idoso e tem jovem. Você tem criança e adolescente participando. A gente fica departamentalizando a igreja e dividindo a igreja entre idoso e jovem, entre casado e solteiro. Tem ministério para casal, por que não tem ministério para solteiro? E agora a gente quer começar a trabalhar com os grupos da igreja, ao invés de trabalhar com a igreja aquilo que Deus concedeu a ela, que são os dons. Dividir os ministérios por dons e envolver nesses ministérios dos dons todo mundo da igreja. Todo mundo. Parece que é o mais bíblico. Dom de pastor-mestre também. Capacita o indivíduo a liderar, alimentar, proteger e cuidar de uma comunidade cristã, desempenhando um papel de guia espiritual e também guardião do rebanho. As principais funções do pastor-mestre são promover ensino e instrução bíblica à congregação, cuidar das necessidades espirituais e emocionais dos membros da igreja, guiar a igreja na tomada de decisões e na realização da sua missão e proteger a igreja dos falsos ensinos e também influência negativa. Geralmente esse é o ministério mais ligado ao sofrimento, porque quem está na liderança, quem está na frente é o que mais apanha, né? Mas é uma bênção. Deus concedeu pastores, mestres à sua igreja. Homens que estão entre o povo, mas também sobre o povo, chamados por Deus para pastorear o rebanho que não é dele, é o rebanho que é do Senhor. Paulo, quando está em Mileto e manda chamar os presbíteros de Éfeso, diz para eles: o Espírito Santo vos constituiu bispos. Quem é que constitui bispos à igreja? O Espírito Santo. Vos constituiu bispos a fim de pastoreardes a igreja de Deus, não é do pastor. A igreja é de Deus. Esse Deus comprou essa igreja com o seu próprio sangue. Uau! Melhor texto de cristologia do Novo Testamento é esse aqui. Deus comprou a igreja com o seu sangue. Se alguém perguntar a você, me mostra uma passagem na Bíblia que diz que Jesus é Deus, abra esse texto. Deus comprou a igreja com o seu sangue. Quem derramou sangue na cruz foi Jesus Cristo, o Deus encarnado, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele comprou a igreja com o seu sangue. Olha que coisa maravilhosa. Vos constituiu bispos a fim de pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu sangue. Deus concede pastores à sua igreja. Esses homens têm a responsabilidade diante do Senhor de guiar a igreja no caminho da verdade e se levantar contra o falso ensino que com certeza vai se levantar na igreja. É uma posição nobre, boa, mas que também envolve não só amor, admoestação e benefícios de amor por parte da igreja, mas também confronto. O ministério é uma bênção, mas muitas vezes ele é duro e precisa ser duro de vez em quando. Nós temos também o dom da fé. E esse dom da fé, irmãos, não se trata da fé salvadora, que é essencial para a salvação, mas de uma capacitação especial que o Espírito Santo concede a certos indivíduos. É uma confiança extraordinária na pessoa de Deus. Uma das características desse dom da fé são confiança inabalável, né? E as pessoas com o dom da fé demonstram essa confiança no poder e nas promessas de Deus. Você já viu pessoas assim? Já viu pessoas assim? Pessoas de uma fé extraordinária. George Miller foi um desses homens, que no orfanato de manhã, quando não tinha nenhum pão no orfanato, ele chamou as crianças e disse: vamos orar, agradecendo a Deus pelo pão. E as crianças olharam e falaram: mas não tem pão. Ele disse: não se preocupem, o Senhor proverá. E eles oraram agradecendo a Deus pelo pão. E assim que terminaram de orar, toca uma campainha no orfanato. Era uma caminhonete cheia de pão que tinha quebrado na frente do orfanato.
e que o pão ia perder, eles entregaram tudo ali. Pessoas com fé extraordinária na crença nas promessas de Deus, de que Deus faz, mas não só de que Deus faz, mas também de que Deus está no controle de tudo. Tem que ter fé para acreditar que Deus é capaz de acalmar uma tempestade, e é necessário ter fé para andar na direção do Senhor no meio da tempestade. E tem pessoas que nos assustam. A gente não espera fé de algumas pessoas. Talvez você espere fé do pastor, do presbítero, dos líderes da igreja. Agora, aquele irmãozinho que não está vindo na igreja, que você consideraria até um homem desviado, e às vezes até está mesmo, mas recebeu de Deus um dom de fé. Uma vez eu fui visitar um irmão que estava com um problema sério de vista, isso na outra igreja que eu fui pastor, e eu pensando, meu Deus do céu, o cara já está meio afastado, vou lá fazer essa visita, já tem problema numa vista, está perdendo a outra, vixe, o que é que eu falo com uma pessoa assim? E quando eu chego lá, e eu conversei com ele, olá meu irmão, né, como é que você está? Pastor, estou maravilhoso, estou bem demais. Você, como assim você não está com problema de vista? Pastor, eu tenho tantos anos, Deus me deu a graça de ver a beleza desse mundo, se Ele quiser que eu perca a minha vista, está tudo certo. Outra coisa, eu ainda estou vendo de um olho, se eu perder o outro também está tudo bem. Deus é o meu Senhor, Ele está no controle de tudo, entrego minha vida a Ele, eu descanso. Uau! Irmãos, isso é fé. Isso é muita fé. Não, não é não, porque se ele tivesse fé, ele tinha decretado, era a cura. Não, isso é fé. Isso é fé. É dizer como leproso ali de joelhos, Senhor, se queres, podes purificar-me. Em nenhum momento ele disse, tu não pode. Eu sei que o Senhor pode. Mas se queres, o Senhor pode fazer. Eu me submeto voluntariamente, alegremente, à tua vontade, nunca questionando o teu poder. E o Senhor Jesus olha para ele e diz, quero. Estende a mão, toca nele e diz, quero, fica limpo. Imediatamente ele foi curado da sua lepra. Isso é fé. Isso é fé. Eu cresço na minha fé na medida que eu estudo as Escrituras. Eu cresço em fé de várias formas. Mas o dom da fé, irmãos, é diferente dessa fé que vai sendo conquistada pelo estudo. Ele é um dom, é uma graça que Deus dá. Tem pessoas muito simples que não têm tanto conhecimento das Escrituras e que têm uma fé que assusta muita gente. Então, tem o dom da fé. Geralmente, a oração persistente são as marcas de uma pessoa que tem esse dom, né? Crer firmemente que Deus ouve e responde às súplicas do seu povo. Superação de obstáculos. O dom da fé capacita os indivíduos a superar obstáculos aparentemente intransponíveis, né? Crendo que nada lhes será impossível. E quem tem o dom da fé, ele tem uma responsabilidade muito grande na comunidade, exatamente por causa desse encorajamento para toda a congregação, que inspira confiança em Deus, mesmo em tempos de crise. É muito bom andar com pessoas que têm fé, que têm uma fé inabalável no Senhor. Discernimento de espírito também é fundamental para identificar e refutar falsos ensinos e proteger a igreja de enganos. O discernimento de espírito é a capacidade concedida pelo Espírito de distinguir entre mensagens genuínas que vêm de Deus e mensagens falsas que se originam de fontes enganosas, como espíritos malignos e também falsos profetas. A necessidade de discernimento espiritual é enfatizada em passagens como 1 João 4:1, onde o apóstolo João adverte, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Essa exortação destaca a importância, de avaliar cuidadosamente as mensagens e os ensinamentos, buscando a confirmação do Espírito Santo
e a concordância com a palavra de Deus. Eu estou nessa igreja, vai fazer 14 anos, e se tem uma coisa que todo mundo sabe, já ouviu da minha boca aqui, é que todos os crentes desta igreja podem chegar para o pastor ou para qualquer pessoa que prega ou ensina nessa igreja e pode perguntar, com longanimidade, paciência, com respeito, onde está escrito aquilo que você afirmou. Pergunte sempre. Se tem dúvida ou parece que alguém pregou algo que não se encontra nas Escrituras, pode se aproximar e perguntar onde está escrito isso aqui que você afirmou. Todos os líderes e todas as pessoas que pregam precisam da razão da sua fé por meio do que está escrito. Não tenha medo. Pode perguntar. Pode perguntar. Eu mesmo já preguei coisas aqui na igreja, que algumas pessoas vieram, pastor, o senhor falou isso. Eu disse, rapaz, é verdade. Deixa eu pesquisar isso aqui. Obrigado por ter me procurado. Não existem homens infalíveis na igreja. Nós somos sujeitos a errar. Então, precisamos sim, se você vê alguém falando alguma coisa que vai contra as Escrituras ou não tem respaldo nas Escrituras, pode procurar e questionar. Dom de liderança e administração também são dons que capacitam líderes a guiarem a igreja com sabedoria, zelo e também humildade. O dom de liderança e administração é crucial para a organização e o bom funcionamento da igreja local. Os termos liderança e presidência que a gente encontra em 1 Coríntios 12, 28 e também em Romanos 12, 8, são utilizados aí para descrever essa capacitação, embora possam parecer como sendo dons distintos, tá? Mas são um único dom com funções complementares. O dom está fortemente ligado ao ofício de pastor e presbítero, que são chamados a pastorear o rebanho de Deus, e isso inclui alimentar a congregação com a palavra, prover cuidado espiritual e também guiar a igreja em sua missão. Esses dons fazem com que os líderes sejam capazes de analisar situações, pesar também as opções e tomar decisões que possam beneficiar a congregação e contribuir para o avanço do reino. Como eu falei, geralmente são essas pessoas que mais sofrem no desempenho das suas funções, porque não é fácil estar entre os irmãos e acima dos irmãos. A igreja é chamada a ter essas pessoas em máxima consideração por causa do trabalho que eles realizam. A gente tem um dom que também está quase em extinção na igreja, que é o dom de contribuição. Não na nossa igreja, graças a Deus por isso, mas a gente tem o dom de contribuição e o dom de misericórdia, que refletem esse amor de Cristo em ação, suprindo as necessidades materiais e oferecendo conforto àqueles que sofrem. Quem tem um dom de contribuição, ele recebe de Deus essa capacidade extraordinária da generosidade, da bondade. Ele não é alguém que é apegado ao dinheiro, ele realmente entende que o dinheiro é de Deus, é um recurso que vem do Senhor e deve ser utilizado para a glória de Deus e para a edificação da sua igreja e expansão do seu reino. E esse dom se manifesta não apenas na doação de recursos financeiros, mas também na disposição de compartilhar o seu tempo, talentos, bens materiais, e isso tudo com alegria e liberalidade. O dom de contribuição é essencial para a vida e o crescimento da igreja, pois, supre necessidade. A generosidade dos que possuem esse dom permite que a igreja atenda às necessidades materiais dos membros da comunidade e daqueles que estão ao seu redor, demonstrando o amor de Cristo em ação. Eu fico muito feliz, muito mesmo, em saber que a nossa igreja é uma igreja que tem sido procurada por outras igrejas, por pastores, missionários e outros irmãos, porque de nós se dá testemunho de como a nossa igreja é generosa em repartir aquilo que o Senhor tem nos confiado. Eu já falei isso aqui uma vez, 2, 3, nem sei quantas. Na nossa igreja não existe ninguém passando necessidade. Não existe. E se existe é porque é orgulhoso, orgulhosa. Não se humilha, não procura ajuda, não compartilha suas lutas para que a igreja também possa
procurar de alguma forma suprir as necessidades que estão existindo. Ninguém aqui vai comprar painel de LED para colocar nessa igreja, pelo menos eu acredito que isso nunca vai passar numa assembleia da nossa igreja. Comprar um painel de LED de R$100 mil, ao invés de ajudar uma família ou um irmão que está desempregado. Isso, para mim, seria anticristão fazer um negócio desse. Né? Nossa igreja tem sido conhecida por essa generosidade, mas isso também só é possível porque irmãos com dons de generosidade, de liberalidade, têm contribuído. Promove a obra de Deus, a contribuição financeira e material viabiliza a expansão do Evangelho, fortalece também a unidade, a prática da generosidade e do compartilhamento promove unidade entre os membros da igreja, criando um ambiente de amor, cuidado e apoio mútuo. Inspira também gratidão. A palavra de Deus é clara em 2 Coríntios capítulo 8, de que quando a gente abençoa, aquele que recebe, além de ter um coração grato, atribui a Deus a glória e dá graças ao Senhor pela ajuda recebida. Então, existem muitos benefícios que trazem esse dom aqui de liberalidade. 2 minutos, como utilizar esses dons? Primeiro, irmão, segundo a força que Deus dá. A gente leu isso em 1 Pedro, capítulo 4, e isso tudo por quê? Porque a glória tem que ser dada a Deus e não a nós. Se vai fazer alguma coisa, faça na força que Deus supre. O dom é um dom dado por Deus pelo Espírito para a capacitação dos crentes. Então, eu e você não temos que nos gloriar do dom que recebemos. Segundo, faça com amor, nunca visando o seu próprio bem ou a sua glória ou a exaltação do seu nome, mas o próximo. É possível alguém dar os seus bens aos pobres e mesmo assim não fazer isso com amor? Entregar o seu corpo para ser queimado, parecer que está fazendo um sacrifício e mesmo assim não ter amor? É necessário que tudo que a gente faz na igreja, principalmente a utilização dos nossos dons, seja feito com amor. Todos os nossos atos precisam ser feitos com amor. Além disso, precisa ser feito para a edificação do próximo. Você precisa utilizar o seu dom para a edificação da igreja. Quem não usa o dom está demonstrando falta de amor ao irmão e desprezo a um presente, a uma dádiva dada por Deus a você. Você já recebeu um presente de alguém e depois foi na casa dessa pessoa e você quis colocar o presente que ela te deu para mostrar que, olha, eu estou usando o presente. Né? Eu me lembro, no meu aniversário de 15 anos, quando fiz uma festinha lá em casa, em aldeia, era um futebol, teve vários amigos de papai também foram para lá, e eu recebi um boné de um amigo de papai, Arnaldo Maciel, que tinha o meu nome, Bittencourt, Eduardo Bittencourt. Rapaz, eu fiquei fã daquele boné. E eu peguei, coloquei, fiquei o dia com aquele boné. E teve um outro amigo de papai, que eu nem me lembro o nome, era baixinho, chegava numa moto grandona lá, que não tinha nem pé para baixar a moto. E ele tinha ido para a Alemanha, ele comprou um boné do Schumacher, quando ele foi tricampeão do mundo, autografado por Schumacher. E ele me deu o boné. Ah, obrigado, tal. Deixei o negócio ali e fui para o gol jogar. Me lembro da minha mãe chegando para mim e disse, meu filho, ele deu um boné autografado por Schumacher e você fez pouco caso do boné que ele te deu. Vá lá, peça perdão. Agradeça como deve agradecer e depois, por favor, use esse boné. Até hoje eu acho que eu tenho esse boné. Já não tem mais a assinatura do Schumacher, apagou. Mas até hoje eu tenho esse boné. Mas foi interessante a minha atitude em relação a um presente tão precioso que ele me deu, que chamou a atenção dos meus pais. Espera aí, ele não fez caso do presente tão importante e valioso que ele recebeu. Você recebeu de Deus uma dádiva, um dom. Você não pode se omitir. Você não pode deixar de usar aquilo que Deus deu a você para ser usado. É justo com Deus que você use. E é justo também para a edificação da igreja. Porque quando você deixa de usar o seu dom, pessoas que não possuem o dom que você possui, vai tentar fazer aquilo que você deveria estar fazendo. Vai acabar se sobrecarregando e não realizando com excelência o que ele deveria estar realizando.
porque ao invés de desempenhar o seu dom, o seu irmão está tendo que desempenhar o dom dele e tapar buraco, porque aqueles que têm o dom para fazer o que deveriam estar fazendo, não estão fazendo. Então, pare de se omitir. E isso não é só na igreja, porque muitos dons que recebemos têm que ser utilizados aí fora, no mundo todo, onde você está, mas também na igreja, tá? Então, que essas mensagens, irmãos, sirvam como alerta para a nossa vida, né? Que nós possamos sair daqui realmente mexidos. Uma das marcas da nossa igreja é amor ao próximo, celebrar Cristo, envolver-se em pequenos grupos, instruir-se na palavra e amar o próximo. Eu amo o próximo, consagrando ao Senhor meus dons e talentos. Eu preciso dedicar tempo, energia e os dons que Deus me deu para a edificação do seu corpo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Convido você a ficar em pé, por favor. Pai, obrigado mais uma vez por tua bondade, por esse tempo juntos aqui. Obrigado pelo privilégio que temos de meditar nas Escrituras. É tão bom saber que o Senhor não só nos chamou para pertencer ao Senhor e nos salvou por meio de Cristo, mas também nos concedeu dons por meio do teu Espírito para exaltação do Senhor, para glória do teu nome, mas edificação também da tua igreja, do teu corpo. Então, Senhor, nos ajude a compreendermos qual é o nosso dom, para assim também descobrirmos qual não é o nosso dom e não nos metermos naquilo que o Senhor não nos chamou para fazer, mas sim dedicar a nossa vida, o nosso tempo, energia àquilo que o Senhor quer que a gente faça, e isso está diretamente relacionado ao nosso dom. Que no exercício desse dom possamos fazer tudo na suficiência de Cristo e também pensando no amor ao nosso irmão, e nunca, jamais, em hipótese alguma, na exaltação pessoal. Toda a honra, glória e louvor tem que ser dada somente ao Senhor. Que o nosso dom não aponte para nós, mas aponte para o grande doador e benfeitor da igreja, que é o Senhor. Abençoe a nossa vida. Obrigado por cada um que está aqui. Que a tua palavra fale aos nossos corações e desperte o nosso espírito a fazer aquilo que nós não estamos fazendo. Que possamos nos engajar mais na obra do Senhor. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém.